Olá, muito boa noite. Você que é founder, executivo de startup, seja muito bem-vindo. Você que está aqui no YouTube, seja bem-vindo. Você que está no Instagram também. Hoje é o segundo episódio do IVG Talks. Esse é um programa que vai falar, e ele se propõe a falar semanalmente, né? E a ensinar você como captar 7 dígitos de investimento para sua startup em 6 meses, sem precisar de consultoria especializada. E a gente tem aí uma série de programas muito interessantes e muito bacanas para que vocês possam aprender tudo que está nesse universo, né, das startups, tudo que está nesse universo dos investimentos, para facilitar um pouco essa jornada de uma maneira mais independente para você que é empreendedor e founder. Meu nome é Roberta Mota, sou gestora CVM, fundadora da eVentures, que é uma consultoria e funding partner especializada em negócios inovadores. Lá se vão mais de 12 anos de experiência no mercado de Venture Capital, Corporate Venture e aí no campo de batalha dos investimentos nas startups, né? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os 6 atrativos que todo investidor quer ver na startup. Se você não assistiu ao episódio anterior, que a gente falou dos benefícios, das vantagens do capital de risco, como uma modalidade de captação que tem muitos benefícios frente ao financiamento tradicional, corre lá e assiste, tá? A live que a gente fez ficou bem bacana. Então, por que eu escolhi esse tema? Primeiro eu escolhi porque, assim, eu sei que você que é founder, que é executivo de startup, você não sabe exatamente o que é que você deve fazer para despertar o interesse dos investidores, né? Você não sabe exatamente quais são os critérios claros e objetivos que eles analisam, né, que são fundamentais para eles na hora de analisar um potencial investimento. Você não sabe enumerar quais são esses critérios, né? Vocês precisam primeiro entender como é que funciona a mente do investidor para que você possa se colocar no lugar dele na hora que ele analisa as empresas que vão entrar no radar, né? Por isso que é tão importante vocês entenderem esses critérios, porque como eu falei da live passada, como um investimento de risco, o risco é praticamente todo tomado pelo investidor, então essa análise ela é uma análise que ela tem que ser muito bem feita e que ele tem muito cuidado para medir um pouco o risco, porque não é porque ele é investidor de risco que ele vai assumir todo e qualquer risco, né? Ele tem que mensurar. Então, como eu falei, esses 6 critérios eles são importantíssimos, porque para que os investidores consigam tenham como considerar você no radar deles, eles vão analisar e se balizar por alguns fatores e alguns critérios, né? Então, quais são esses critérios, então? O que vai fazer com que você deixe um rastro de sucesso e esse rastro ele seja farejado pelos investidores até que eles te encontrem? Então, quais são esses critérios? O primeiro, vamos lá. A equipe, né? A gente costuma dizer que nós investimos no jockey, não é no cavalo, né? A equipe ela tem que ser competente, ela não pode ser feita de amadores, as pessoas que estão à frente, pelo menos uma delas, tem que ser uma pessoa totalmente alinhada com o setor. Eu não consigo conceber, por exemplo, meu Deus, uma empresa que se pretende a resolver um problema da área de saúde sem ter uma pessoa especializada na área de saúde. Ou seja, tudo que você se propõe a fazer, você tem que ter o resultado de um histórico de pesquisa, de observação, de constatação, de uma necessidade de mercado. Isso requer um certo amadurecimento da equipe, né? Eu sei que muitas vezes a equipe ela não vai estar totalmente constituída, é óbvio, porque justamente você precisa do investimento para que isso aconteça, mas pelo menos o empreendedor principal tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado do negócio, né? Uma alta capacidade de entrega também. E o segundo elemento, esse é o primeiro, equipe, por isso que eu coloco ele como mais importante, porque daqui a pouco eu vou comentar também, quando a gente vai analisar os riscos intangíveis, ou a gente vai fazer a análise qualitativa de investimento, a gente observa que a equipe ela é o principal fator de peso na hora de análise de risco, né? E a equipe ela é uma bomba relógio, né? Se você tem conflitos entre investidor e o empreendedor, ou entre os empreendedores, isso é uma arma de destruição massiva de valor da empresa. Então, é terrível. E já vi também inúmeras empresas tanto decolarem bastante porque os empreendedores estavam ali em sintonia, em sinergia. Óbvio que tem conflito como toda relação, mas são conflitos construtivos, conflitos em prol da empresa, né?
O ruim é quando entram elementos aí pessoais de falta de transparência, de falta de melindre, de vaidade, né? Enfim, de falta de maturidade mesmo empreendedora e falta de experiência em gestão. O segundo é o roadmap de inovação. Vai dizer, poxa vida, né? Mas eu tenho só um produto. Tudo bem, mas é importante você prever que dentro dos próximos 5 anos você vai precisar ter uma esteira de inovação, seja de aperfeiçoamento desse produto, porque necessariamente você vai colocar esse produto no mercado, se ele já não estiver, e o mercado vai constantemente te dar respostas desse produto, como ele está se desempenhando. E essas respostas, elas são elementos que você precisa para manter esse produto em linha com o que o mercado está pedindo. E é com esse contato com o mercado que você vai ter elementos para fazer inovações, aperfeiçoamentos, criar novas versões, né? E também para criar e desenvolver novos produtos. Então, quando a gente faz essa pergunta de roadmap, você não precisa ter tudo, mas você precisa entender, além do seu produto, quais são as tendências para o qual o teu setor está caminhando em termos de inovação, e a partir dessas tendências você conseguir elaborar aí essa esteira, como eu falei, né? De potenciais aprimoramentos desse primeiro produto seu, de outras versões, de novos produtos, novos processos e serviços, enfim. O terceiro, você tem que estar dentro de um setor que caiba a inovação, que essa inovação ela consiga ser aderida pelo setor, que ela seja consumida pelo setor, tanto em nível mundial quanto em nível local, né? Você tem que entender se o teu mercado específico está preparado. E o que é isso, né? O que é estar preparado? É o meu consumidor? Nem sempre. Por exemplo, eu sou uma prova disso. Eu comprei um telefone há 1 ano, 2 anos atrás, 4G, porque o 5G era muito mais caro. Eu uso o celular para fins bem simples, ou seja, comunicação mesmo, que é o que o celular é a razão de ser dele, né? Eu não comprei o 5G porque eu não vi sentido, se aquela época, 2 anos atrás, a vida útil do telefone são 2 anos mesmo, por que eu ia comprar uma coisa bem mais cara se ainda não existia a tecnologia aqui? Então, por mais que me vendessem um aparato que prometia 1000 inovações, e o 5G como sendo uma grande dela, se eu não tenho a estrutura aqui montada para eu poder usufruir de conectividade, por que eu vou comprar um telefone mais caro? Então, esse é um dos elementos também. Você pode ter uma coisa super disruptiva, que vai trazer uma enorme inovação, mas que naquele momento, em termos de infraestrutura, você não está preparado para isso, né? Às vezes, o produto que você está vendendo ou que você está pretendendo comercializar, o produto ou o processo, ele precisa de marcos legais. Então, produtos do setor de fármaco, você tem que passar por uma série de registros, de aprovações, de testes, etc., de colocar ele no mercado também. Então, às vezes, o tempo que isso tudo acontece, você perde o timing disso. Então, está meio que estritamente relacionado também ao timing, ao go-to-market desse produto para o mercado. E você tem que ter uma solução onde a sua inovação, ela vale a pena ser consumida perante o que já está sendo comercializado, o que já está sendo oferecido. Tem que valer muito a pena, você tem que ter vantagem sobre essa concorrência, né? Com relação ao mercado, que é o quarto ponto, a gente tem que ter um mercado crescente, consistente, com grande potencial. E o mais importante, esse produto ou serviço, ele tem que conseguir resolver um problema que seja economicamente relevante. Então, vou dar um exemplo. Elementos de biotecnologia que são aplicados ao agronegócio, biofertilizantes, né, ou outros tipos de tecnologia. Se você não consegue dimensionar e o impacto disso não vem em produtividade, em redução de mortalidade, em homogeneidade de produção por hectare, ou seja, uma série de benefícios que para o produtor são economicamente relevantes e que é importante que você consiga dimensionar, não adianta. Às vezes óbvio que se você tem um produto que é mais inovador, ele necessariamente por ter um elemento um pouco mais sofisticado, ele vai custar um pouco mais caro, algumas vezes, do que está no mercado. Aí você precisa entender se o mercado ele escolhe o produto por preço, se ele escolhe o produto por essas características, né? Você tem que entender quais são os atributos que o mercado escolhe, o teu mercado consumidor, na hora de considerar você como um fornecedor. Vou dar um exemplo também para vocês entenderem o que são esses critérios. Eu vou comprar um carro popular. O perfil de quem compra um carro popular é diferente de quem compra um carro de luxo, mas é só por causa do dinheiro? Não, pelos critérios. Ou seja, quando uma pessoa que compra um carro popular vai atrás de um carro assim,
ela faz uma conta e diz, eu posso dar tanto de entrada, eu posso assumir tanto de prestação, e aí ela vai atrás do carro, do veículo que caiba nesse planejamento dela de finança pessoal, né? Primeiro ela elege aqueles que são os potenciais, vamos dizer assim, vendedores de carro para ela, de acordo com os critérios que ela elegeu básico, e depois ela vai decidir, dentre esses, aquele que tem uma melhor condição. Às vezes é um licenciamento gratuito, às vezes é um vidro elétrico, uma trava elétrica, então ele vai decidindo aqueles elementos que para ele tomar a decisão de quem ele vai comprar. Agora, você vai comprar um carro de luxo, você está preocupado com o valor da entrada, com o valor da prestação? Não, você vai ver o conforto, o acabamento, a potência do motor, se a marca é uma marca que se valoriza com o tempo muito ou pouco. Então é diferente a perspectiva. Concorda que ele vai primeiro eleger aqueles potenciais veículos que atendam todos esses critérios de qualidade, conforto, potência e tudo, para depois identificar quais são aqueles adicionais que para ele vale a pena escolher comprar de um determinado fornecedor. Então, tem que entender muito quais são esses atributos do mercado, entender como é que esse mercado está crescendo e quais são as tendências para onde ele está indo. E tem o quinto, que é você ter um modelo de negócio onde permita que haja um crescimento de caixa. O investidor de Venture Capital em startups, ele está buscando ganho de capital. Ele está buscando a empresa se valorizar com o tempo. Ele não está buscando tanto dividendo, mas ele busca também. Porque se o dividendo não vem, se os resultados não vêm, e isso está diretamente relacionado à possibilidade, ao potencial de geração de caixa também nessa empresa, ela não tem uma empresa que tem valor. Então, você tem um modelo de negócio como as empresas SaaS, onde você tem um faturamento mensal que do mês seguinte você parte já desse mínimo de faturamento, né? Aí você calcula a taxa de perda de cliente por mês, que é o churn, ou seja, aquele percentual. Os serviços de streaming, então aí você tem um serviço por assinatura, todo mês essas plataformas elas partem de um básico, a captação de outros clientes vai aumentando essa receita, e aí o desafio dela é diminuir cada vez mais a taxa de perda de cliente por mês ali, que é esse churn, né? Enquanto está entrando 10, estão saindo 2, está entrando 8, estão saindo 3, e por aí vai. Então, você vai medindo essa taxa até você ter um equilíbrio onde você tenha mais gente entrando do que saindo. Isso é muito importante acompanhar, né? E o sexto, que é você ter uma estratégia bem definida de saída para o investidor. Gente, isso é muito importante, porque você pode ter todo o restante, mas se o investidor ele tiver esse perfil, que é passar um tempo na empresa e depois desinvestir, ou seja, vender a participação que ele comprou no início ou vender a empresa inteira, para ele isso aqui é o retorno, ou seja, do que adianta eu ter todo o restante se esse setor onde eu atuo, ele não está nada aquecido em termos de venda, de compra e fusão de empresa, né? Então, você precisa ter mapeado muito bem, de preferência, quem são os possíveis compradores já na entrada. Então, vai brilhar o olho de um investidor se você tiver para ele para apresentar, olha, o investidor, eu já tenho aqui, mapeei, né, quais foram as principais transações de fusão e aquisição dentro do meu setor, por que as empresas maiores estão comprando as empresas menores, quais são os valores que estão sendo transacionados, né? Quais são os movimentos principais, os subnichos dentro desse meu setor que estão sendo mais aquecidos nesse sentido, até para que você possa no futuro, gente, está ligado também ao roadmap de inovação, que você consiga observar todos esses elementos e direcionar toda a tua estratégia para você construir valor nesse sentido, né? Então, isso é muito importante. E o principal é porque é através disso aqui, já que não é empréstimo, que não tem garantia, lembra que eu falei na live passada, na primeira? Não tem nada disso no capital de risco, graças a Deus, ele vai ter o retorno dele com a saída. Então, essa estratégia de saída tem que estar, de desinvestimento, tem que estar muito, muito, muito bem definida. Então, eu sei que você deve estar achando, tudo isso é muito difícil, é muito complicado, né? Mas é importante que você se prepare, é importante que você seguir por esses critérios se você está buscando investimentos de 1 a 9 milhões na sua empresa, para você ter um fôlego aí de crescimento, para poder implantar suas estratégias como tem que ser, se você é uma empresa que já tem, como eu falei, o MVP, uma planta de produção piloto,
já uma primeira estrutura, validando o preço com o cliente, precisa de dinheiro para fazer isso tudo funcionar, é a hora de você buscar o capital de risco. E você precisa buscar e mirar nessa faixa, mirar já em 7 dígitos de investimento e que isso chegue rápido, de preferência antes dos 6 meses. Porque aí você consegue implementar mais rápido e não está tão suscetível às mudanças que o mercado acaba apresentando, né? Se demora muito, toda a estratégia que você traçou lá atrás, ela meio que vai ficando obsoleta com o tempo, dependendo do setor que você atua. Se a inovação foi muito rápida, você precisa acompanhar isso com mais velocidade, né? Então, tem um jeito também que você precisa se preparar para isso, que é ter a segurança, observar esses critérios, né? Entender um pouco também a forma de apresentá-los, né? Para que seja numa linguagem mais objetiva, quanto mais quantificada for, melhor. Quanto mais pragmático e claro também você for. Um desafio que a gente enfrenta às vezes com empresas que são de pesquisadores é que não tem essa linguagem, né, tão ágil e tão pragmática, tão clara e objetiva para ir no ponto certo e responder a pergunta com muita objetividade, né? Que é assim que os investidores esperam. A noção de tempo de um investidor é muito diferente, às vezes, da noção de um negócio que nasce na academia, né? Que são, inclusive, os negócios que eu acho que tem mais barreiras de entrada, mas desde que eles sejam desenvolvidos, alinhados com as demandas de mercado, e não desenvolver porque faz parte de uma linha de pesquisa, depois eu vou ver se existe mercado ou não para isso, né? Então, você ser negligente com qualquer um desses critérios é fracasso na certa. É você descer a ladeira abaixo do teu sonho e não conseguir captar esse tipo de recurso e ainda dar com a cara no chão. Você não pode negligenciar de jeito nenhum desses 6, tá? Observando esses 6 critérios, aí os investidores eles vão fazer o quê? Eles vão avaliar se você está no caminho do sucesso ou não. Ah, mas eu preciso estar com todos os 6 assim maravilhosamente. Não, daqui a pouco eu vou falar com calma sobre isso aí. Você precisa ter noção, precisa saber responder, mas tem 3 que são os fundamentais na hora dele investir, tá? Então, é esse caminho, é ter mais segurança nessas respostas, nesse processo, que vai garantir que você consiga esses 7 dígitos para sua startup. E quanto mais claras e objetivas e validadas forem essas informações que você vai prestar para o investidor, menor vai ser a percepção de risco dele e mais rápido vai estar o dinheiro na sua conta. Inclusive até menos de 6 meses pode ser, tá bom? Então pode ser que você se pergunte, mas e na hora de investir, quais são desses os que mais pesam, desses 6 os que mais pesam? E aí eu vou te contar um segredo que vale ouro, viu? Que é o segredo que só quem teve do lado de lá da mesa que sabe como é que funciona a mente, né, desses investidores. Tem 3 que eles não abrem mão. Esses 3, eles formam o tripé de segurança do investimento. Precisam ter esses 3 para que você consiga ter a percepção ou mitigar a maioria dos riscos que o investidor, porque como eu já falei para vocês, o investimento é de risco, o risco é todo tomado por ele, mas isso não quer dizer que ele vai fazer qualquer coisa, né? Que o risco é dimensionado, né? Ele vai tentar avaliar o máximo, principalmente as ações já na entrada que ele pode implementar para mitigar os potenciais riscos que ele tenha topado tomar, né? Então, desses 3, quais são? A equipe não tem para onde fugir, gente. Quem faz executar, ou seja, quem faz acontecer, quem dá a capacidade de execução para o negócio é a equipe. A equipe, não é à toa que a gente, quando vai ver, a gente traça o perfil da equipe-chave. E nisso entra até a análise de ética, tá, gente? Hoje é cada vez mais comum se fazer testes nesse nível nos empreendedores para ver se realmente eles estão preparados para lidar com a montanha-russa que é empreender, né? Que realmente é uma aventura de altos e baixos, né? Que a gente acompanha muitas vezes os empreendedores e compartilha com eles também todos esses sentimentos. O segundo é a geração de caixa crescente e consistente. Tem que dar resultado. Tem que ter esse descolamento, que é a escalabilidade. O que é o crescimento de caixa crescente e consistente? É você ter um negócio escalável. O que é um negócio escalável, que todo mundo tanto fala? É você ter um nível de investimento e de crescimento que quanto mais você investe, como se eu investisse 1, eu crescesse 3. Eu invisto 2, eu cresço 6. Então você consegue aumentar não é na mesma proporção. Eu não coloco X e cresço mais X. Não.
você tem que multiplicar, você tem um potencial de múltiplo aí para escalonar o teu negócio. Então, isso aqui é a escalabilidade, é você ter níveis de investimento que te proporcionam resultados maiores, né? E esse é o segundo, que é a geração de caixa crescente e consistente. E o terceiro é a saída. Ou seja, não tem como um investidor que tem esse perfil não querer saber de entrada ou não ter um cuidado para identificar quem são os potenciais compradores da participação dele ou da empresa inteira, se isso tiver na prerrogativa lá dos termos de investimento, né? Contratualmente aí assinado. Então é isso, gente. Você que ficou aqui até o final, e eu vou te dar uma dica, além desse segredo que eu contei, eu quero que você faça uma coisa que você já possa implementar amanhã. Você que é founder e executivo de startup. Amanhã, sabe o que você vai fazer? Segunda-feira, vai. Você vai sentar, vai começar a levantar todas as operações de fusão e aquisição que aconteceram no teu setor. Ah, Roberto, onde é que eu levanto? Tem alguns relatórios técnicos, mas dá um Google. Assim, empresas do setor de logística voltada para roteirização, voltada para armazenamento de carga, operações do setor. Se você sabe os grandes players, coloca lá, vê, vai pesquisando. Pesquisa todas as operações de fusão e aquisição. Coloca todas elas no papel, no Excel, cataloga tudo. Identifica o que a gente chama mapa de saída. Eu sei que você nem conseguiu investidor ainda, mas tem que ter isso já. Vou te explicar por quê. Nesse mapa de saída, você vai identificar, dentro do seu setor, quem são os potenciais compradores da tua solução, dentro da cadeia de valor mesmo, quem são os potenciais fornecedores para a sua solução, quem são as empresas complementares que têm sinergia e quem são os concorrentes. Essa análise, que é da cadeia vertical, que a gente chama análise vertical da cadeia de valor, ela é exatamente isso, comprador, eu e fornecedor, né? A análise horizontal, que é a análise que você faz do concorrente e que você faz do que tem sinergia com você. Por que é importante fazer isso? Porque você tem que analisar quais são os drivers de valor. Ou seja, para que tenham ocorrido transações assim, além dos indicadores financeiros, faturamento, EBITDA, carteira de cliente, etc e tal, existem questões muito específicas do teu setor que são coisas de valor, que você precisa construir para conseguir agregar esse valor a você com o tempo, para que você se torne atrativo. E isso muda com o tempo. Então, por que a gente faz isso logo na entrada? Porque durante o período que a empresa é investida e que está procurando multiplicar o valor dela, está se procurando identificar quem são os potenciais compradores da participação do investidor, você já precisa identificar o que ela olha, além desses indicadores básicos financeiros e de número de cliente, etc e tal, tecnicamente, da tua solução, das inovações, dos aprimoramentos, de uma forma de lidar com o mercado, de um modelo de negócio diferente. Então, isso é muito, você tem que entender a lógica dessas operações, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa. Assim, além de você antecipar, como eu já falei, né? Essas informações que são super importantes para os investidores, você já vai estar antenado, ou seja, você vai estar já dando uma olhada nesses potenciais compradores da participação do fundo ou da empresa toda. Você vai perceber quais são esses drivers de valor, vai sentir aqueles que você tem condição de atender, que são específicos do teu setor, que você tem condição de começar a direcionar a tua estratégia para, no futuro, ter esses drivers de valor, para conseguir trazer esse valor para dentro do valuation da tua empresa, né? E aí, se você tiver interesse, né, para você que ficou até agora ou tem alguma dúvida, né, se você quer um modelo de mapa de saída, aí você me manda um direct aqui no Instagram, pode ser pelo LinkedIn, ou seja, onde você preferir. E aí, aqui tá, quem tá no YouTube tá vendo aqui, né, o meu Instagram, então manda para mim um direct que aí a gente consegue fazer e mandar para você esse modelo de mapa de saída, tá bom? Que eu vou te ajudar. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, vocês estão aqui no Instagram, muito obrigada pela atenção quem tá aqui no YouTube, e eu espero ter ajudado vocês e até o próximo episódio do IVG Talks. Um grande abraço, tchau, tchau.